Fala, Inevitável! Hoje para falar sobre os 3 maiores erros de um R1. Né? Bom dia, bom dia, bom dia, Má, bom dia, Gabi. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? E por que eu separei esse assunto para a gente falar aqui hoje, né? A gente hoje está no dia 10 de março. Então a gente acabou de passar por uma primeira semana aí de R1s, né? Acabou a primeira semana agora na terça-feira, a gente está finalizando a segunda semana. E naturalmente, as dificuldades começam a aparecer. Tenha você vindo do serviço que você tiver vindo, cara. Se você estiver fazendo residência no mesmo serviço que você fez toda a sua graduação, essas dificuldades vão aparecer. E o engraçado é que muitas vezes, ninguém fala pra gente sobre esses erros que eu vou comentar aqui com você hoje, né? Ninguém fala sobre esses erros com a gente. Simplesmente existe uma timeline, né, quando a gente está saindo da faculdade. A gente fica 6 anos lá dentro, chega nessa fase final, a gente faz um cursinho preparatório. E depois de muita dedicação, a gente consegue ser aprovado na prova de residência. E aí, quando a gente é aprovado, simplesmente tudo some. Ninguém mais fala nada pra gente. Ninguém fala o que a gente tem que fazer, ninguém fala como a gente tem que se portar, ninguém fala os cuidados que a gente tem que tomar, ninguém fala o que é esperado da gente, ninguém fala nada sobre isso. E é engraçado porque na Neuro, né, hoje eu tô entrando no R3, já entrei no R3, né? E na neurologia a gente acaba passando por essa fase de R1 2 vezes. Porque no primeiro ano a gente é R1 de clínica, passa o ano inteiro na clínica e acaba que no R2 a gente meio que é o R1 da neuro, né? Porque é tudo novo de novo. E por ter passado 2 vezes por essa situação, fica tudo muito mais nítido, né? E depois de passar por todo esse caminho, né? Depois de ter passado essas 2 vezes, a princípio aí pelo R1, né? Eu identifiquei 3 principais erros que a gente comete todo início de caminhada como esse. Esteja você começando a tua residência agora, ou esteja você estudando para passar na residência e tirou essa meia horinha aí no almoço para a gente bater esse papo, é importante que você saiba algumas coisas para quando você estiver começando a residência. É importante que você saiba quais são esses 3 erros tão cruciais no início da vida de um residente para que você também não os cometa. E para que você, é claro, sendo assim, já comece à frente de todos os demais. Porque eu não sei se você parou para pensar nisso, mas a fase mais importante da nossa formação é de fato a residência. Você passa 6 anos na faculdade e muitas vezes você passa 2 anos numa residência e você evolui 1000 vezes o que você evoluiu na faculdade. E é engraçado como muito pouco se fala sobre essa fase, né? Muito pouco se fala sobre essa fase e principalmente sobre o início dela, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E para falar do primeiro erro que todo R1 comete, é um erro que muitas vezes parte de si, mas um erro que muitas vezes é uma orientação dos demais. Isso é o mais perigoso. Se tem uma frase que todo R1 escuta quando entra na residência, alguém chuta qual que é essa frase? Alguém chuta qual que é a frase que todo R1 escuta quando entra na residência? Uma frase de praxe sobre o que é o R1. Alguém chuta qual que é essa frase? Alguém chuta qual que é essa frase? Essa frase é: o R1 é sobrevivência. O R1 é sobrevivência. Eu já ouvi isso algumas vezes. Tá. Eu já ouvi isso no R1, quando eu estava entrando no R1 de clínica. No R2, quando eu estava entrando no R2 de neuro, que é meio que o R1 de neuro, né? E muitas vezes, se a gente não escuta isso de ninguém, isso é meio que um impulso natural entrar nesse modo sobrevivência. E esse é o primeiro grande erro que a gente comete ao entrar na residência. Esse é o primeiro grande erro que a gente comete ao entrar em um ano aí da residência. Ativar esse modo sobrevivência. Porque, veja,
esse modo sobrevivência, como ele é pregado por aí, né? Esse modo sobrevivência, como a gente acaba vivendo muitas vezes quando a gente não para pensar a respeito, é basicamente você tá em constante reação ao que acontece dentro da residência. Então você vai, evolui a enfermaria, sai da enfermaria, vai pro plantão, sai do plantão, vai dormir, volta pra enfermaria, volta pro PS, depois do PS tem mais um plantão à noite, sai do plantão, vai pra enfermaria, depois vai... Um constante processo de reação. É como se nesse primeiro ano, que você achou que as coisas fossem se alinhar de uma vez por todas, que você pensou assim, pô, saí da faculdade, não consegui direcionar para o que eu realmente queria. Passei pela preparação da residência, ainda assim eu sentia que estava caminhando no caminho que eu sonhava, mas, poxa, não consegui estudar só o que eu queria. E aí você entra na residência e de repente você está perdido de novo. Simplesmente reagindo, né? Cumprindo uma carga horária, mas sem saber muito bem para onde olhar, sem saber muito bem o que fazer, sem saber muito bem o que esperar. E você começa a entrar nesse modo de sobrevivência, de constante reação. De eu vou para a enfermaria, eu faço o que eu tenho que fazer, eu saio, eu vou para o plantão, saio do plantão, eu vou para o PS, saio do PS, vou para a enfermaria. É como se depois de todo esse período a sua vida ela continuasse em espera, né? Nesse modo em espera. No qual, por você estar em constante estado de reação, você não consegue muito bem desenvolver nada que você estava esperando para desenvolver dentro da residência. Porque você pensava, pô, eu vou entrar na residência, eu vou estudar aquilo que eu sempre sonhei estudar, né? Aí você entra, a galera fala para você simplesmente sobreviver. E o estudo, direcionado para o que você sempre queria, fica de repente em espera de novo. E aí você fala, pô, abdiquei um pouquinho aqui da minha vida para estudar para residência, passei na residência de repente. Modo sobrevivência. De repente, muitas vezes você reduz sua carga horária de exercício. De repente, muitas vezes você precisa reduzir mais ainda a tua vida social. Você vive em constante processo de reação. E aí você queria voltar a comer certo, de repente organizar a tua rotina, mais processo de sobrevivência. E o que é o processo de sobrevivência, né? É basicamente você pegar o que tem à tua disposição e continuar seguindo, sem pensar muito sobre o que você está comendo, sobre o que você está fazendo, você só está sobrevivendo. E esse é o primeiro grande erro do R1. Presumir que esse será o tom de todo o seu ano, todo esse seu primeiro ano dentro da residência, esse tom de sobrevivência, esse modo sobrevivência propriamente dito. E aceitar que isso é normal, e aceitar que isso é tranquilo, e aceitar que, pô, eu não vou estudar porque esse primeiro ano eu só vou sobreviver, e aceitar que, pô, eu não vou fazer meu treino na academia porque esse primeiro ano é só sobreviver, e aceitar que, pô, eu vou comer errado aqui porque esse ano é só sobreviver. Agora imagina o impacto disso em um ano. Imagina que, de repente, a tua residência ela é de 2 anos e metade dela você passou só sobrevivendo. Imagina um ano entregue ao sedentarismo, à alimentação inadequada. O impacto que isso vai ter na tua saúde, no teu corpo, na tua saúde mental, na tua saúde física, em todas as esferas, né? Imagina o impacto disso. Imagina você passar metade dessa fase mais importante da tua formação simplesmente sobrevivendo. Sem criar uma base de conhecimento sólida. Sem se aprofundar naquela especialidade que você sempre sonha em desenvolver. Então, se você está entrando na residência, se você está de repente entrando em um novo ano da residência e estão te falando que é só sobreviver, cara, fique esperto, não é assim. Não é assim. Eu vou te falar uma coisa, quando eu tinha acabado de sair do R1, isso era tão natural para mim, porque era isso que eu tinha ouvido, né, durante todo o meu primeiro ano de residência, que eu até repliquei isso no início, né? Me perguntavam, o que eu devo fazer no R1? Pô, sobrevive. Mas hoje, fazendo uma análise crítica, olhando para trás, nem de longe é isso que deve ser feito. Existe sim um período inicial de adaptação, né? Então, na primeira, na segunda semana, você vai conhecer o estágio que você está,
Você vai conhecer quais são os lugares que dá para comer aí na tua cidade, de repente achar um lugar que faz uma marmita pronta para você poder ter, achar o mercado ali que tem perto da tua casa, conhecer as academias que tem próximo ao hospital, conhecer a academia que tem próximo à tua casa. Você tem esse período inicial de adaptação, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. É óbvio que de início você vai reagir à tua rotina ali, ver o que vai se encaixando melhor, se adaptando àquilo ali. Agora tem gente que passa o ano todo assim. O cara passa o ano todo sem parar para alinhar. Pô, beleza, eu entendi como que é esse estágio aqui que eu tô. Eu já entendi que é puxado, eu já entendi que é corrido. Agora, mesmo nesse puxado, nesse corrido, como é que eu posso ajustar minha rotina aqui? Que seja 15, 30 minutos. Que dias da semana eu vou conseguir fazer um treininho ali, sair para correr no parque, sair para correr na rua ou puxar um ferro? Se eu tenho pouco tempo aqui em casa, será que eu vou fazer de repente todas as refeições no final de semana e vou dividir ali para comer durante a semana? Ou será que eu vou comprar umas marmitas prontas porque de repente nem sai tão caro assim, né? Dependendo do lugar que você encontrar. Beleza, eu já entendi que é corrido, que é puxado, que eu vou ter pouco tempo, mas no pouco tempo que eu terei, qual que é a melhor fonte aqui para eu buscar estudar essas coisas iniciais da minha especialidade, né? Quais que são essas primeiras coisas que eu preciso estudar? Qual que é a melhor fonte? Em que parte da minha semana eu vou conseguir ajustar isso? Que seja pouco, que seja 15, 30 minutos por dia, que seja 15, 30 minutos a cada 2 dias, que seja 15, 30 minutos por semana no início. Não interessa. O que interessa é quebrar esse modo de sobrevivência que é pregado por aí, que a gente tem que ficar no início da residência. Não, cara. Deixa eu falar uma coisa. Início da residência é igual ao início de qualquer outra coisa que você vai ter daqui pra frente. Você vai sair da residência, vai iniciar a tua carreira, você vai começar a trabalhar num novo hospital, vai ser a mesma coisa. Adaptação inicial e depois você precisa ajeitar a tua vida. Não dá pra você agora deixar um ano a tua vida em espera, no modo sobrevivência, sem resolver nada, sem fazer nada, sem estudar nada, sem treinar nada, sem comer nada direito. Pelo simples fato que te disseram que esse ano seria assim. Te disseram que esse ano seria assim, ia ser só sobrevivência? Vou te falar uma coisa. Quem vive nesse modo sobrevivência viveria muito melhor se simplesmente negasse que essa é a única verdade que existe. Quem vive nesse modo sobrevivência viveria muito melhor se entendesse que essa não é a única resposta no teu primeiro ano de residência. Você pode sim organizar uma rotina de estudo, você pode sim organizar uma rotina de exercício, você pode sim organizar uma rotina de alimentação. Por que não? Só porque é corrido, só porque é puxado? É mesmo, mas e aí? Eu gosto de ouvir sempre pessoas que passaram por onde eu vou passar, né? E bater um papo com o pessoal que já saiu da residência, já fez R+, já fez doutorado, tá aí, trabalhando nos hospitais, construindo a carreira. É engraçado que todo mundo fala que depois que você sai da residência é inclusive pior, né? Inclusive pior. Porque aí você começa a trabalhar, você tem que começar a se provar para as pessoas nos lugares que você está entrando, enfim. Então, será que a vida toda vai ser esse modo de sobrevivência? Ou será que mentiram para você até agora? Eu te garanto uma coisa. Se eu tivesse ouvido isso lá atrás, no meu primeiro ano de residência, teria sido totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Se eu tivesse ouvido lá no início do meu R1 que o primeiro ano de residência não era só sobrevivência, que eu ia ter um período de adaptação inicial, mas que eu precisava me mexer para organizar minha vida, para organizar minhas coisas, teria sido diferente. E é por isso que eu vim falar sobre isso aqui nessa live com você hoje. Se você ativou esse modo de sobrevivência aí, se você está meio perdido, se você não sabe muito para onde ir, calma. Observe, entende? Qual que é a rotina, qual é a dinâmica? Beleza, entendi a rotina, entendi a dinâmica, como é que eu posso achar aqui o espaço, o tempo para mim? E o que eu vou fazer nesse tempo para mim? É difícil, mas
Já passei na prova de residência, o que é arrumar minha rotina? Já arrumei minha rotina para passar, o que seria arrumar minha rotina agora? Esse é o primeiro erro de um R1. Primeiro grande erro de um R1, entrar no modo sobrevivência. O segundo grande erro que a gente pode ter dentro da residência e que a gente acaba vendo muito, né? É quando o R1, quando o residente, de modo geral, ele começa a levar muitas coisas para o lado pessoal, né? E você vai ver, quando você entrar na residência, você tem que encarar que você é um estranho que está entrando ali naquele serviço, correto? Você não sabe nada de fluxo, você não sabe muitas vezes nada da parte técnica, você não sabe quem são as pessoas que trabalham ali, quais são as manias delas, quais são os problemas do serviço, quais são as vantagens do serviço, quais são os fluxos. Você não manja nada disso. Você não manja nada disso. E naturalmente, quando você entra ali não sabendo nada disso, vai haver um desequilíbrio inicial, né? Porque estava tudo rodando teoricamente bem até então, com os R1s passados que já tinham se acostumado com tudo isso. E de repente entra uma leva nova que dá uma desequilibrada nisso inicialmente. E naturalmente, por esse desequilíbrio e por você não manjar muito bem das coisas ainda, por você não entender muito bem ainda de fluxo, da parte técnica, você vai receber feedback constantemente. Pô, você fez isso daqui errado, melhor fazer desse jeito. Pô, você pensou dessa forma aqui errada, você tem que pensar desse jeito. Pô, tua conduta aqui não é a mais adequada, muda e faz dessa forma. E no início esse feedback vai ser constante, esse feedback vai ser volumoso. Algumas pessoas vão dar um feedback mais bacana, outras pessoas vão dar um feedback de um jeito mais grosseiro. Cada um na sua individualidade. Mas o que eu quero te dizer é que isso é natural nessa fase. Não é porque você é ruim, não é porque você é chato, não é porque você tá quebrando a mão, pelo menos eu espero que não, né? Não é por causa de você, entendeu? É por causa da fase que você tá passando. Não é sobre você, é sobre o que você tá fazendo. E qual que é a diferença disso? Porque as pessoas, quando elas te dão esse feedback, elas não estão te atacando. Elas estão corrigindo algo que você está fazendo. É importante você separar as duas coisas. Porque o que você faz, você está ali para melhorar de fato. Senão você não precisaria fazer residência, né? E se essas pessoas, se esses feedbacks estão te ajudando a melhorar o que você faz, porra, perfeito. E se isso não está atacando quem você é, não tem por que levar para o pessoal. Não tem por que levar coisa para casa. Não tem por que pegar birra. Não tem por que pegar ar das coisas. Se as pessoas estão te dando feedback para você melhorar o que você está fazendo, é para isso mesmo que você está ali. Então não leva pro pessoal, não é sobre quem você é sobre o que você está fazendo. E você está ali para melhorar o que você faz. E esse é um grande erro, né? A gente sai da faculdade e a gente acaba de formar médico e a gente fala, vou ter mais autonomia, vou ter ali uma posição de mais respeito de repente. Essa é a nossa percepção quando a gente sai da faculdade, né? A gente quer isso, a gente busca isso, a gente lutou por isso. E aí você entra num lugar onde, de repente você não tá nessa pompa toda que você achou que você fosse estar, e você começa a receber esses feedbacks, e você começa a achar que é sobre você, mas não é sobre você, é sobre o que você está fazendo. E a gente tem que ter a maturidade de receber esse tipo de feedback, e entender que não é sobre a gente. É importante separar as duas coisas. Porque, a gente vê muita gente que começa a levar as coisas pro pessoal e começa... O cara acha que é com ele nessa autorreferência infinita, né? Acha que é com ele, que tudo é com ele, que não sei o quê, e aí já começa... começa a não aprender o que deveria estar aprendendo, porque fica nessa autodefesa constante e acaba não pegando a mão do serviço porque está sempre se protegendo, sempre nessa reatividade, achando que tudo é com ele. E aí o negócio só desanda, né? E aí deixa de aprender, deixa de trabalhar, deixa de
fazer o que está ali para fazer, que é justamente melhorar o que ele faz, a forma como entrega, o quanto entrega. Então, se você está no início da tua residência aí, você já começou a receber esse tipo de feedback, comece a separar as coisas, sabe? Não leva as coisas pro pessoal. Não é sobre você, é sobre o que você faz, é sobre como você faz, é sobre o quanto você entrega, como você entrega. E se é sobre o que você faz, você está lá exatamente para isso, para melhorar o que você faz. E se estão te dizendo que o teu raciocínio clínico está errado, que a tua conduta estava errada, se coloque nessa postura de aprendiz, que é para isso que você está lá, né? Se coloque nessa postura constante de aprendiz, de escutar, de realmente talvez aqui não tenha sido legal. O que ele me falou que eu posso melhorar? O que eu posso aprender com isso que me passaram? Desse feedback que me deram, o que eu posso estudar mais para melhorar essa parte aqui que não foi tão bacana? Essa postura constante de aprendizado, de silenciar o ego, de parar com a autorreferência, de achar que é tudo sobre você e começar a entender que é sobre o que você está fazendo, não sobre você. Se colocar mais nessa posição de aprendiz e não de alvo, é isso que você precisa dentro da residência. De um modo geral, né? Não só no R1, mas no R1 isso fica mais evidente. Que a gente ainda não pegou esse feeling muitas vezes. A gente ainda não pegou esse feeling muitas vezes. Então começa a adotar essa postura lá dentro. Constante aprendizado, não é comigo, é sobre o que eu estou fazendo, deixa eu aprender com o que estão dizendo. Esse é o grande ponto. Então o segundo grande erro de um R1 é justamente achar que é sobre ele e não sobre o que ele está fazendo. Tá fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Mandem para mim no chat. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Mandem para mim no chat. Se tá fazendo sentido, mandem uma chinelinha aí. Mandem uma chinelinha aí. Tá fazendo sentido esse papo que a gente tá batendo sobre os 3 maiores erros do R1 pra gente partir pro nosso último. Boa, Ju falou que tá fazendo sentido. Boa. Os 2 primeiros a gente já falou, né? O primeiro, entrar no modo sobrevivência. E o segundo, achar que é sobre mim, não sobre o que eu faço. Certo? E o terceiro grande erro do R1, que é um dos motivos de maior autocobrança, que é um dos motivos de muita frustração muitas vezes no início, e por simplesmente por não conseguir enxergar as coisas como elas devem ser vistas, né? A Ju falou, muito importante para esse começo tão tenso e total fora da zona de conforto, com certeza. Você está fazendo residência do que, Ju? Manda para mim aí no chat. O terceiro maior erro, né, de um R1, quando a gente está começando a residência, e que faz a gente se cobrar muito, e que faz a gente achar que a gente está se decepcionando muito com a gente mesmo, é o erro anestésio. Boa. O terceiro grande erro que você pode cometer no R1 é achar que as pessoas esperam demais de você, que você saiba muito, né? O terceiro grande erro de um R1 é achar que as pessoas esperem que você saiba muito das coisas. Ninguém espera que você saiba nada. Ninguém espera que você entre na residência sabendo tudo. Afinal, se você soubesse, não era para você estar lá, né? Só que a gente entra na residência, a gente fica naquela, não quero passar vergonha, não quero passar de burro, não quero passar que não sei as coisas, não quero passar de, não tive uma formação tão bacana. Então a gente fica constantemente assim, né? Não vou falar demais, senão vão me achar um burro. Não vou fazer demais, senão muitas vezes vão ver que eu faço alguma coisa errada. E você fica nesse instinto de autoproteção. E aí você não pergunta o que você precisava perguntar, então você não aprende o que você precisava aprender. E aí você não faz o tanto que você precisava fazer, então você não consegue refinar a sua técnica muitas vezes em muitas coisas. Por conta desse instinto, né, de autopreservação. E a Ju falou que é verdade. Quando a gente entra na residência, a gente acha que a gente espera que as pessoas esperem demais de nós.
Quando na realidade elas não esperam que a gente tenha todas as respostas. Elas não esperam que você seja excepcional em anestésio, por exemplo, Ju. Não esperam. Elas não esperam uma capacidade técnica acima da média de você. Mas elas esperam duas coisas. Duas coisas. Disposição e entrega. As únicas duas coisas que são esperadas de você no R1 são disposição e entrega. Disposição e entrega. Ninguém espera que você entre lá genial, sabendo toda a parte teórica e técnica, mas esperam que você seja uma pessoa disposta, que você esteja disponível, que você ajude quando necessário e quando não necessário que você alivie a carga de trabalho dos outros, porque você está lá para isso. Esperam entrega. Que você entregue bem, que você seja pontual, que você entregue a mais, que você seja uma pessoa com a qual elas possam contar e não um peso ali dentro da equipe. Isso as pessoas esperam de fato. Porque é isso que a gente espera de qualquer pessoa que vai trabalhar com a gente, né? A gente não espera que essa pessoa seja um peso. E elas não esperam que você seja genial, mas elas esperam que você tenha uma entrega muito boa e que você tenha muita disposição ali dentro da residência. Cara, se você chega lá com uma disposição e entregando mais do que as pessoas esperam de você, pô, dá um tesão de te ensinar. Porque fala, caramba, super aplicado, tá entregando mais do que eu esperava dela aqui, tá sendo super disposta, então eu preciso ensinar alguma coisa pra essa menina. Pô, o cara tá aqui, abraçando toda a bronca, abraçando toda a bucha, fazendo todas as funções junto aqui comigo. Fantástico. Então, eu preciso ensinar aqui pra ele alguma coisa. E muitas vezes mais do que elas ensinariam. Simplesmente porque o compromisso partiu de você em um primeiro momento. O compromisso partiu de você em um primeiro lugar. A disposição partiu de você e a entrega partiu de você. Sacou? Ninguém tá esperando que você entre na residência sendo um gênio. Mas está todo mundo esperando que você entre disposto e entregando o que precisa ser entregue. E mais do que precisa ser entregue. O cara que se destaca ali não é aquele cara que entra genial, mas é aquele cara que as pessoas podem contar. Que é dedicado, que tem entrega, que está lá disposto. Porque de nada adianta o cara ser um gênio e chegar lá ficar quebrando a mão, não querer atender paciente, tá? Você é desse jeito. Dá vontade de falar, sai fora, né? Pode ser o gênio que for, se não fechar com a equipe, se não jogar com todo mundo junto, não vale a pena estar lá. E isso inclui não ir embora até que o último vá embora, porque você tá lá para ajudar. Isso inclui fazer o que não é função sua, mas fazer para ajudar o outro. Isso inclui equipe. Jogar como equipe. Crescer como equipe. Porque se você crescer, o cara que está do teu lado cresceu, o cara que está na tua frente cresceu, o cara que está atrás de você crescer. Vocês se amplificam, vocês se multiplicam. Pelo simples fato de que você não trilhou esse caminho sozinho. Fez sentido, pessoal? Sim ou não? Fez sentido, sim ou não, os 3 maiores erros do R1? Primeiro, entrar no modo sobrevivência. Segundo, levar as críticas para o pessoal, né? Essa mania de autorreferência. Terceiro, achar que as pessoas esperam que você entre na residência genial. Esses são os 3 grandes erros de todo R1. Fez sentido, sim ou não? Mandem para mim aí no chat. Fez sentido, sim ou não? Mandem para mim aí no chat. Um papo diferente, um papo que a gente nunca teve antes, mas é uma coisa muito latente que eu vejo dentro da residência há muito tempo e não faria o menor sentido a gente não tá junto nessa fase também, né? Se você tá aqui desde quando você se preparava para a residência até passar na residência e continua aqui, a gente vai estar junto nessa nova fase também. Fechou? Ju falou que fez sentido, Mandinha falou que fez sentido. Maravilha, pessoal. Ó, amanhã, às 5h55 da manhã, depois tem que dar mais dicas. Pode deixar, Ju, pode deixar.
Amanhã, às 5h55 da manhã, estamos juntos para mais uma live diária. Fiquem com Deus, se cuidem, final de semana começando, estaremos aqui amanhã. Um abraço, pessoal.